Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, continuando o balanço da temporada 2022, que sejamos honestos, já acabou para o Santos. Claro, tem 2 jogos, mas muito mais importante é o jogo do Sub-20, no sábado, de graça na Vila Belmiro, compareça se puder. Então a gente já está resumindo aqui o ano do Santos, até para poder falar de Copa do Mundo em paz a partir da semana que vem. Ontem, terça-feira, para quem está assistindo mais tarde, foi feito um vídeo dos jogadores que eu gostaria que ficassem para 2023, de jogadores que eu gostaria que não ficassem, mas claro, pensando de forma realista, não adianta falar só rescindir, isso não existe. Jogadores que poderiam ser negociados, a gente torce para que sejam vendidos, podem ser emprestados. Muita gente nos comentários até falou, pô, tem essa parceria com a Portuguesa, alguns jovens jogadores realmente poderiam ser mandados para lá, e eu concordo. Então esse foi o primeiro vídeo de balanço. Hoje falaremos de 10 erros da gestão Rueda em 2022. Não estou falando de 2021. Não adianta falar, mas em 2021 ele contratou o Dracena e hoje a gente vê que é um erro. 2021. Estou falando de 2022. Da temporada, apenas isso. E também antes que alguém fale, então você é contra. Não. Tem erros, tem acertos e farei o vídeo também dos acertos, porque aqui, acima de tudo, o jornalismo é imparcial. Mas achei justo levantar com os membros do canal lá no grupo. Se você é membro e não está no grupo, eu postei nessa quarta, inclusive na aba comunidade, o link para participar. Perguntei para eles quais erros vocês acham que marcaram a temporada 2022 do Santos por parte do seu homem de cargo mais alto. E aí levantamos 10 que eu acho válido. O 11º lugar, um dos membros falou até, deixar a final da Copinha ser no Allianz. Eu não coloquei na lista de 10, porque a justificativa da FPF, a Federação Paulista, foi meio válida. O Pacaembu não existe mais, que é onde sempre é. Não dá para ter torcida dupla, metade, porque a polícia, o Ministério Público, sabe Deus quem, proíbe. Se fizer um jogo entre Palmeiras e Santos no Itaquera ou no Morumbi, infelizmente vai ter gente de caráter ruim que vai estragar o estádio. Se tirar de São Paulo, no jogo que é para marcar o aniversário da cidade de São Paulo, fica estranho. Eles dizem que escolheram um time de melhor campanha, que de fato era o Palmeiras, e mandaram no Allianz. Foi legal? Não. Tem uma justificativa decente? Tem. O Santos até reclamou. Mas aí apontaram lá no grupo, acho que esse foi um dos erros. Assim, não tinha muito o que fazer, sendo bem honesto, não tinha muito o que fazer, então eu cortei essa, apesar de que estou citando para deixar claro que o Santos mesmo se posicionou contra e tal, poderia ter tentado lutar, sei lá, mas aconteceu. Antes que alguém mande nos comentários, eu queria deixar isso claro. Estava de olho nesse suposto erro, foi uma escolha minha não colocá-lo na lista de 10. Mas esses 10 tópicos que falaria a partir de agora estão na lista de 10 erros, para mim foram 10 erros graves, e sim, tem uma ordem de 11º lugar. Então podem discutir a ordem aí à vontade nos comentários, tá? Não estou só jogando 10 coisas. Eu separei em ordem. Então, 10º lugar, sobre vender o Kaique e não vender o Lucas Braga, por exemplo. Eu acho que vender o Kaique foi um valor até normal para um zagueiro. Não tem nenhum zagueiro no Brasil que tenha sido vendido por muito mais. Alguns por mais, mas pouco mais. Mas vender o Kaique para fazer dinheiro, um jogador que tem um mercado e vai ter um mercado ainda maior no futuro, porque ele vai para time grande na Europa, que vai pagar para o Almeria e não para o Santos, por mais que o Santos tenha ficado com alguma parcela futura, foi uma medida de desespero. E eu sei disso de forma apurada. Eu sei que o Santos vendeu porque estava devendo para Deus e o mundo, e se não vendesse um jogador naquele minuto que vendeu o Kaique, não teria dinheiro para pagar salários. Só que recusar vender o Lucas Braga, por exemplo, é um erro. Você poderia fazer uma boa quantidade de dinheiro, segurar o Kaique por mais tempo e pensar em vender o Kaique no futuro. O brasileiro tem a mania de vender, o brasileiro todos, tá? Tem a mania de vender sempre a grande promessa e não as peças meia boca. Vende o cara intermediário, faz um dinheirinho e segura o teu moleque que no futuro vai vender mais, vai ser vendido por mais. Se desesperar, vender o Kaique e ficar recusando o propósito do Al-Ahly, por exemplo, do Egito, para o Lucas Braga, para mim é um grande erro. O Santos perde a oportunidade de fazer dinheiro porque segura muito jogador intermediário e gasta também com muito jogador intermediário. Mas daqui a pouco a gente chega nisso. Aliás, eu lembrei de uma outra situação, mas eu vou conseguir incluir essa situação
Daqui a pouquinho, em outra parte da lista. Bom, esse foi o 10º lugar. 9º lugar de erros do Rueda em 2022. Sem reforços em momentos pontuais da temporada. Quando o Santos estava para ser eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil, eu fiz um vídeo aqui. Antes mesmo de abrir a janela para contratações, o Santos já tinha que ter acertado com alguém. Porque a janela abre para você registrar o jogador. Já tinha que estar certo com alguém, principalmente com o lateral direito. Não fez, demorou, passamos a janela quase inteira sem contratar ninguém e foi contratado os jogadores no finalzinho, em meio ao desespero. Em momentos pontuais da temporada, o Santos não tinha jogadores interessantes para colocar em campo. Olhava para o banco, qualquer que fosse o técnico, e falava: meu Deus. É tipo o Bustos quando colocou o Goulart para bater pênalti contra o Tacha. Ele olhou para o banco e falou: meu Deus. Entrou o Goulart. Claro que o Bustos não tinha que ter feito isso. Mas olhar para o banco, tinha jogadores muito ruins. Até o final, até hoje, até amanhã, contra o Botafogo, vai ter jogador ruim no banco. O Santos é cheio de jogador ruim no banco, que você olha e fala: pô, não dá para ter alguém melhorzinho aí, não? O Santos demorou muito para contratar no começo do ano. O Santos foi inacreditavelmente lento para contratar no meio do ano. O Santos não aproveitou as janelas e contratou muito mal. E aí a gente já passa para o 8º lugar. Aliás, deixa eu voltar para o 9º antes. Mais do que demorar, é a incapacidade de negociar, a incapacidade de chegar em nomes bons. Né? Claro que teve o Rodrigo, para mim é a grande contratação do ano. Tem o Soteldo também. Mas parecia faltar leitura. O Santos termina o ano sem um meia bom. O Santos termina 2022 sem um meia bom. Arranjou um lateral direito e quem joga é o pior de todos. A zaga, o titular machucou, o banco é muito fraco. Né? Vendeu o Kaique. Enfim. Falta gente. O Santos vai acabar o ano com posição vaga. Isso para mim é inércia e incapacidade. Mas enfim, alguns jogadores foram contratados. Em 8º lugar, Santos contratou Luan. O Santos contratou o William Maranhão. O Santos contratou Auro. O Santos contratou Angulo. O Santos contratou Jojan Juju. O Santos contratou um monte de naba de maneiras diferentes. Vamos explicar. Mas sempre gastando dinheiro. Ah, mas não era X jogador veio de graça. Ah, mas aquele lá foi de graça. O William Maranhão não foi de graça, mas foi um valor baixo. Cai salário na conta dos caras todo mês. Merecidamente, eles têm contrato assinado e tem que cair. Mas o Santos não deveria pagar salário para esses jogadores. Porque eles não deveriam estar no Santos. O William Maranhão. Como é que alguém aprova a contratação do William Maranhão, paga ao Bahia para tirar o William Maranhão de lá e paga salário para o William Maranhão? Não deveria. Não me importa nem quanto o William Maranhão ganha no Santos. Eu não sei. Tem dinheiro ali caindo que poderia ser investido em outro jogador. O Luan. O presidente do Corinthians vira pro Rui e fala: tem um cara aqui que a gente não usa, você não quer não? Show, top, ainda vou pagar 120 mil por mês, 110 por mês, 100 mil por mês, não lembro quanto que é. Tá caindo dinheiro na conta do Luan, pago pelo Santos, para ajudar o Corinthians. A negociação foi tão ruim que o Luan mal joga. O Luan não vai ser comprado. Aliás, se comprar, a gente já abre o vídeo do ano que vem falando a pior coisa foi comprar o Luan. E o Corinthians não vai nem lucrar no final das contas, né? Porque se depender do que ele jogou pelo Santos, eles não vão vender o Luan nunca. Pagou. Paga, né? Porque o Angulo tá aí. 500 mil por mês pro Angulo. Pagou 500 mil por mês pro Goulart, daqui a pouco mais sobre isso. Você pega o dinheiro do Angulo, você pega o dinheiro do Goulart, que estiveram juntos no clube, né? Não é separado. 1 milhão por mês. Em algum momento do ano teve 1 milhão por mês indo na conta deles dois. Você não consegue contratar um jogador minimamente melhor e mais útil do que esses dois? Consegue. Eu não tô falando de contratar o Messi. Com 1 milhão você não paga o Messi. Nem precisa pagar 1 milhão pra ninguém. Mas não dá pra contratar jogadores mais úteis tendo esse dinheiro em caixa? Não. Vamos pagar 500 mil por mês pro Angulo, 500 mil para um jogador chinês. Show. Super inteligente. Realmente um negócio de doido. 7º lugar. Andrés Rueda, em determinado momento da temporada, não faz muitas semanas, decidiu aceitar que Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, era um bom nome para não só ser o executivo de futebol do Santos, o diretor de futebol do Santos, sabe Deus o que diretor de futebol, sabe Deus o que de futebol do Santos, como técnico. Ele queria o Luxa para ser
o executivo, o diretor, sabe Deus o quê. O Lucha falou, deixa eu treinar até o final do ano. O Rueda falou, pô, show, topo, vamos voltar. Glória a Deus, o CG do Santos negou, em maioria na votação, essa situação. Mas o Rueda bancou o Lucha, é importante lembrar. Era pro Lucha hoje ser o técnico do Santos, pelo menos até domingo, e depois cuidar do planejamento para 2023. Sexto lugar, falando em planejamento, em determinado momento da temporada, o Santos não contratou Edu Dracena, isso foi ano passado. Mas falou para ele, para 2022, carta branca, faz o que você quiser. O que deu? Trouxe o chinês fora de forma, que gostava de fazer espacate em campo e que não conseguia correr meio metro em velocidade decente. Esse jogador foi parar no Bahia, mas daqui a pouco eu falo dele. Para de falar do Goulart, pelo amor de Deus. Dracena. Esse dirigente foi, obviamente, demitido, porque cometeu uma série de erros infantis, como trazer o Auro, por exemplo, que ele bancou. E aí, nesse clima maravilhoso que é o Santos, deu uma entrevista recente em que desceu a lenha na diretoria do Santos, expôs um monte de coisa. São verdade ou mentira, não sei, porque ninguém foi lá questionar. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas, Dracena, você tá falando isso, você pode mostrar? Ele ficou falando, fala muito, né? Inclusive tem pros membros, nos comentários, pode mandar o emoji do Habla Mucho do Tite, porque clima de Copa. Tem novas figurinhas de Copa pros membros usarem. E o Dracena, estagiário, segundo o próprio Rueda, estava lá para aprender enquanto fazia. O problema é que você não deixa nada nas mãos dos estagiários que possa afetar o futuro da sua empresa, clube, o que quer que seja. O Santos deixou na mão de um estagiário o presente e o futuro do clube. E aí, meu amigo, já viu, né? O que o Dracena fez de bom? Renovou o Marcos Leonardo? Fez mais que obrigação. E esse vídeo é sobre os erros. Talvez até inclua isso no vídeo dos acertos. Mas de resto, meu amigo, que desespero foi ter Edu Dracena no clube. Pelo amor de Deus, já tinha sido desesperador lá em 2010 a 2009, ele chega na verdade, a 2013, né, sei lá que anos que ele sai. Não aguentava mais, aí voltou. Vocês sabem que eu não sou fã dele, nem como jogador. Essa é uma outra discussão. Quinto erro, fala demais, não o Dracena, o próprio Rueda. Prometeu para 2023 um time mais competitivo. Rueda, você não faz esse tipo de promessa porque você será cobrado. Você não fala, teremos um time mais competitivo, investiremos mais dinheiro. Você fala, vou tentar. Pondere, seja ponderado, meça as suas palavras. Não mediu e vai ser cobrado em 2023 por um time mais competitivo. Se não tivesse contratar errado, se ficar renovando com Camacho e companhia, e esse for o nível dos reforços, você vai ser cobrado, porque você prometeu um time mais competitivo, prometeu mais investimento. Vai ter que ter. Isso não se promete, porque você vai ser cobrado, a não ser que você queira ser cobrado, cada um com as suas ideias. E claro, né, a clássica entrevista em que ele assume que não entende para que serve certos cargos. Como é que um possível executivo de futebol aí vai olhar para o Santos e falar, mas vocês querem me contratar? O presidente não sabe o que eu faço. Quarto lugar, tocar o futebol sozinho. Se ele não sabe o que um executivo faz, um gerente faz, ele sabe Deus o que faz, ele está fazendo o quê? Porque hoje o Rueda toca o futebol sozinho. É ele que contrata, é ele que dispensa, é ele que analisa técnico, ele faz tudo, não tem outra pessoa lá perto dele. Mas se ele não sabe o que essas pessoas que ele não contratou fazem, o que ele está fazendo? Centralizar é um grande erro. Principalmente quando você é um presidente, e aí tá tudo bem, eu nem tenho nada muito contra isso, pelo menos não previamente. Não entende tanto de futebol. Tá bom, contrate pessoas que entendem, só que você não contratou ninguém agora, gere tudo sozinho. Isso aí pra mim é uma incongruência enorme. Número 3. Aliás, eu tinha falado que ia encaixar uma das situações durante o vídeo, e é agora que eu vou encaixar. Então volta pro número 4. Lá no grupo dos membros falaram sobre essa questão da arbitragem, né? Dele não ter sido enérgico, não ter feito nada para o Santos parar de ser roubado. O Santos foi roubado, tem vídeo aqui no canal fazendo as contas de quantos pontos foram tirados. Claro que concordo. Eu só não sei o que poderia ser feito. Mandar ofício, mandou. Reclamar publicamente, reclamou. Eu não sei o que pode ser feito. Você vai invadir a CBF e bater em alguém? Por favor, não. E também você não vai fazer parar de ser roubado. Eu não sei o que poderia ser feito.
E por que eu encaixei nesse tópico? Porque ao tocar o futebol sozinho, causou uma situação, por exemplo, lá no Flamengo. O Santos foi roubado, o pênalti no Camacho é absurdo. E aí tinha no Maracanã um membro do CG e o gerente de logística. Não tinha um diretor de futebol, um executivo, qualquer outra coisa aí que vocês deem nome. Não tinha. Não tinha o Rueda, que não viaja. Quem ia invadir o campo, não sei, mas ia lá falar com o árbitro, o gerente de logística, quando você toca o futebol sozinho, não tem quem cumpra essas funções menores, mas importantes. O problema é quando você tem alguém em cargos assim e ele é péssimo. Posição agora número 3. O Rueda contratou Newton Drummond, o chumbo. O Rueda contratou um cara que queria trazer um lateral direito, que eu esqueci o nome agora, até vocês vão me lembrar nos comentários, eu já vou ficar triste. Que não jogou nada em lugar nenhum, tá lá em Portugal, em algum canto obscuro de Portugal. Teve de demiti-lo, segundo o próprio Rueda, por situações que ele não concorda, de filho, sei lá quem, ser empresário, ter algum acordo com o empresário. Ele que falou, não sei, realmente não sei. Mas que, internamente, isso eu sei, era conhecido por não fazer nada. Durante o mês que o Chumbinho ficou no Santos, que coincidiu da gente poder ir ao CT, né? O Lisca, daqui a pouco mais sobre isso, abriu alguns treinos, a gente conversa com pessoas. E o que eu ouvi de gente falando, cara, ninguém sabe o que o Chumbinho tá fazendo aqui. Foi em uma quantidade... Eu ia falar, surpreenderia vocês. Eu nem sei se surpreenderia, acho que vocês acreditariam. Todo mundo no CT falava, gente, o que o Chumbo faz? A resposta era, nada. Mas o Rueda contratou o Chumbinho. Então tá bom. Dois primeiros lugares são dois assuntos que eu tô em dúvida há semanas, desde que eu tive ideia desse vídeo, de qual eu posicionaria em primeiro, qual eu posicionaria em segundo. No fim das contas, eu fiz uma escolha que pode mudar a qualquer segundo, mas como esse vídeo vai pro ar, é essa a minha decisão final. O segundo maior erro de Rueda em 2022, na minha opinião, contratar Ricardo Goulart. Bichado no joelho, não corre. Lembrando que ele foi reprovado em exames, e aí trocaram os médicos, aí ele foi aprovado nos exames. Por que será? Tem um áudio muito bom que tá rodando por aí, que é por que será? Eu deveria encaixar agora esse áudio. Um jogador que fez menos gols que Angulo, um jogador que reclamou de jogar na posição que ele falava que não era dele, só que ele estava jogando nessa posição, aí ele falava que estava jogando em outra posição, então ele resolveu brigar com o técnico, aí o técnico foi embora, o Bustos. Ele continuou brigando com o Bustos fora, aí o Bustos teve que responder já lá, trabalhando no Equador. Puta, esse cara tá falando de mim. Ninguém olhou os gols dele na China. Tem no canal Eu Vim de Santos. Pega os gols dele na China. É tipo um zagueiro caindo de bunda no chão. É outro zagueiro tomando um café. Opa, sua bola, gol do Goulart. O Goulart não precisava se mexer na China para fazer gol. Mas aí você contrata o estagiário Dracena, que é a parça do Goulart na época que jogaram no Palmeiras. Veio parar o Goulart aqui. Deram a 10 para ele. Os token. Onde está o token do Goulart? Cadê o token? Não sei. Tá lá o token. Propaganda do token. Era o garoto propaganda do token. Não vi nenhuma. Ah, tá bom, sei lá. Deve estar ruim também. Como é que tá o seu token? Tá lucrando? Não sei. Contrataram o Goulart. Desde Damião. E olha que teve o Cueva no meio, hein? Pra mim, desde Damião, que é a pior contratação da história do Santos. Tem vídeo no canal também explicando por quê. Desde Damião, Goulart é a pior contratação de jogador da história do Santos. 500 mil por mês para ele sequer entrar em campo em jogos decisivos, como os contra o Corinthians na Copa do Brasil. E perdeu o pênalti contra o Táchira. Porque a vida tem dessas. Tenho testemunhas. Quando o Bustos chama o Goulart, ele não estava nem na beira do campo, ele só chama. Eu vejo o Goulart dando aquele piquezinho, sofrido, né? Porque ele não se mexe. Sofrido. Para entrar, eu falo pro pessoal, membros do canal e outras pessoas próximas. O Goulart vai entrar, vai bater o primeiro e vai perder. Primeiro lugar, obviamente, a pior contratação que o Rueda fez em 2022. Não é jogador, também não é técnico, porque se fosse técnico, né? Enfim. Lisca. A contratação que fez uma live ser apagada do canal, tamanho
os xingamentos que recebi. Eu falei, gente, esse cara não! Cala a boca, Noronha, você não entende nada. Então, talvez eu não entenda P nenhuma para não falar palavrão. Mas do Lisca eu entendo. Não! Não! Ah, sim, sim. Confiamos no Lisca. Já quis o Lisca outras vezes. Quis o Lisca 3 vezes. Na terceira ele topou. Coitado do Sport. Ele é sortudo o Sport, né? Que teve esse cara arrancado deles e melhoraram depois. Ninguém que estuda futebol contrata o Lisca. Pergunta pra torcida do Avaí, que depois eles perderam 8 jogos seguidos. Que show a passagem dele lá. Pergunta pra torcida do América, que tá indo pra segunda Libertadores seguida. Sem o Lisca. Pergunta pra torcida do Vasco. Coitado, que finalmente subiu. Sem o Lisca. Pergunta pra torcida do Inter, que foi rebaixada em 2016. Com o Lisca. O Santos brigava por Libertadores sem o Lisca. Perdão, Fábio Bustos. O Santos com o Lisca é esse arremedo de time que o Orlando Ribeiro também não conseguiu passar perto de resolver. Mais do que a contratação, foram os métodos. Tirá-lo de um outro clube, no qual ele tinha acabado de chegar. Aguentar o técnico mentindo em coletiva de imprensa que não tenho nada com o Santos e aparecer na manhã seguinte no Santos. Chamar um jogador de gordo, que ele fez com o Natan. Falar que o Ângelo vai brilhar, mas não com ele, vai brilhar na Europa. No Santos não, o Santos não precisa. E o Rueda falar que confiava no Lisca, que estava fechado com o Lisca, e estava tão fechado que o próprio Lisca pediu demissão, pois medroso. Mas o Rueda falou que estava fechadaço com o Lisca e era o técnico até o fim do ano. O Lisca ia renovar com o Madison para 2023. O planejamento de 2023 do Santos estava nas mãos do Lisca. Porque não tem diretor, o presidente está perdido, e o Lisca ia escolher os jogadores. Tchau.